O que você faz diante de uma situação difícil? Insiste, se revolta ou vida que segue, bola pra frente? A vida, gente, independente da situação que você tem, muitas vezes ela foge do controle, né? Eu tô falando da finitude, das adversidades, acontecimentos inesperados, atitudes alheias. E nessas situações precisamos ser resilientes, muitas vezes recalcular a rota mesmo. E aí um conceito da Grécia Antiga chamado estoicismo entra em cena. E essa corrente filosófica tem se popularizado nos tempos atuais, justamente por ser uma resposta às situações adversas da vida. Quer saber o que é? Então fique com a gente, porque é justamente o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio eu recebo o advogado e professor Edgar Solano e o filósofo Vitor França. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Edgar, vamos começar então. O que consiste o estoicismo? É uma filosofia bem antiga, como surgiu? Explica pra gente. O estoicismo ele vai surgir na Grécia Antiga, tem o seu apogeu no ano 300 a.C., mais ou menos ao final da vida de Aristóteles. Aristóteles vai morrer em 322. E vai ser uma das filosofias mais influentes para o nosso mundo ocidental, junto com o cristianismo. É uma corrente muito bonita, de ensinamentos simples, mas profundos, e que trabalha principalmente a questão da vida racional virtuosa e o bem-estar da pessoa em sociedade. Basicamente, o estoicismo busca esta ataraxia virtuosa, diferente da ataraxia do epicurismo, né, que foi uma outra corrente que surgiu junto. Epicurismo, estoicismo, ceticismo e o cinismo. Essas quatro ocorreram mais ou menos na mesma época, ao final da vida de Aristóteles, mais ou menos. E aí são três fases, né, Vitor? O estoicismo antigo, médio e o estoicismo romano. O que caracteriza cada uma, né? Qual o tempo? Explica pra gente. Existe um denominador comum que o professor Solano falou, que é a questão de uma busca pela paz de espírito, né? Entendendo paz de espírito que para o estoicismo não é no sentido, no entendimento budista, zen, um estado de nirvana, um estado de paz definitiva, é uma outra conceituação. Mas, num primeiro momento, o estoicismo ele surge com um pensador chamado Zenão de Cítion, que ele vai inaugurar essa corrente de pensamento. E é interessante falar, para ilustrar o que o professor falou desse bem-estar, esse pensador, ele diz a tradição, na filosofia, história, estamos falando aí de 2.300 anos atrás, então tradição é muito, falar de veracidade é complicado, mas conta-se a tradição que ele era um comerciante, carregando aí um barco cheio de objetos valiosos para fazer comércio, e o futuro dele estava ali, naquele barco. E o barco naufraga, ele perde toda a mercadoria e, vamos dizer assim, ele perde também o futuro dele, né? E ele vai até Atenas, que era a capital ali da região da Grécia. E ali ele conhece a filosofia, Aristóteles estava ali influente na região, estava ali surgindo o cinismo, o período que essas escolas que o professor falou, cinismo, epicurismo, estoicismo, ceticismo, nós chamamos de período helênico, ou período helenístico ou helenismo, né? E um grande império, que era o Império Alexandrino, em detrimento da vida em comunidade da polis, toda aquela concepção de que o homem precisa viver em sociedade, e agora todas essas filosofias estão entrando em crise. Então o Zenão de Cítion, frente a esse acontecimento da vida dele e frente ao contexto histórico da época, ele começa a criar uma concepção sobre a vida, que é uma vida, não sei, professor, se dá para definir dessa forma, eu gosto de dizer, assim como Epicuro falava de uma vida prazerosa, o estoicismo vai falar de uma vida serena, né, buscando serenidade. Então, Zenão de Cítion, ele começa essa forma de ver a vida e de se portar frente às intempéries da vida. Depois nós vamos ter um segundo momento, ainda na Grécia, mas o grande momento do estoicismo vai ser um outro contexto histórico, que é o imperialismo do Império Romano, né? O Império Romano vai se alastrando por todo o mundo, norte da África, Oriente Médio, Europa, e vai fazendo o quê? A importação da cultura grega, e aí vira cultura greco-romana, o estoicismo vai junto. E aí nós vamos ter outros três pensadores desse período, que serão Sêneca, Epiteto e um grande imperador que vai ser o Marco Aurélio, o famoso Marco Aurélio, o livro dele está aí
já esse ano parece que teve 2 edições, só neste ano no livro Meditações do Marco Aurélio. Cada um vai ter na história, em sua história pessoal, acontecimentos que vão demandar uma postura, se quer, um pouco de paz e serenidade, né? O Epiteto vai ser escravizado por um imperador, vai ser espancado, vai ser abusado até perder os movimentos, e ele teve que adotar uma postura frente a isso. O imperador Marco Aurélio vai enfrentar uma peste, a peste antonina, durante o seu reinado ali na Roma Antiga, e, igual nós aqui, né, há pouco tempo atrás, estávamos passando por uma pandemia, contextos bem semelhantes. E Marco Aurélio vai, então, defender que é preciso essa postura que o professor falou, que é a ataraxia, que é um estado, professor, se a gente pode definir, de impassibilidade. Nada me abala, nada do que vem de fora pode tirar a minha calma, a minha paz de espírito. Por quê? Porque eu não posso controlar o que está do lado de fora, mas eu posso administrar a minha interioridade. Não posso controlar o que está do lado de fora, mas posso dar um jeito, comigo mesmo, do que está do lado de fora, a fortuna, o acaso, não tirar a minha temperança, né? Eu acho que são esses 3 momentos, tem esse fio condutor, se nós formos falar assim. Eu acho que é por isso que o estoicismo hoje está em moda, porque se você voltar uns 5 anos atrás, era o Nietzsche, né? Você encontrava livro de Nietzsche para tudo quanto é lado. Hoje você encontra livros de estoicismo. Acho que a primeira, a gente pode elencar em umas 6, 7 finalidades. Por que o estoicismo hoje está funcionando? Talvez o principal, a busca de um equilíbrio pessoal interior, que é o que o estoicismo, se precisar, ele favorece a isto. Depois, ele é muito aplicável aos coaches, às consultorias, aos times, né, ao mundo corporativo. Ele está sendo populacionado por alguns pensadores e influencers atual que estão aí desenvolvendo. Então, tudo isso traz o estoicismo para a tona de novo. Agora, uma coisa engraçada, se me permite, se houver tempo, o estoicismo é uma das poucas filosofias que não leva o nome do seu fundador. Que a maioria das filosofias levam um nome. Ele leva o nome de estoicos, que na verdade é átrio com pinturas, com mosaicos. Era o local aonde eles se reuniam para fazer essas divagações deles. No grego é estoá, o átrio, né, que ele está falando. Isso aí, professor, se a gente pegar Hollywood, existe estoicismo? Arnold Schwarzenegger, né, ele está falando, postando coisas nas redes sociais dele sobre isso. Mark Zuckerberg, esses dias postou também coisas sobre a importância que está conhecendo. Ryan Holiday, que também é um autor influencer, que ele está falando bastante sobre isso também. Sim, e assim, se a gente for ver, pelo que eu consegui pesquisar, a palavra estoicismo no Google aumentou 330% nos últimos tempos, entendeu? Agora sim, se a gente for expandir, tem um pensador coreano que tem sido bastante discutido, best-seller, porque é curtíssimo o livro dele e cai como uma luva, né, certeiro assim, que é o Byung-Chul Han, que ele vai falar sobre a sociedade hoje, definir ela como uma sociedade do cansaço. Sim. É estresse, é muito trabalho, é muita cobrança, é correr contra o tempo, é muita ansiedade e tudo mais. O que o estoicismo vai falar? Olha, você não pode controlar o que vem para você. Sim. Isso, mas você pode se blindar. E como você vai reagir a isso que está para você. Exatamente. É uma calmaria necessária para os dias atuais, a rotina. Mas não é uma calmaria, como o professor Vitor falou bem, tipo nirvana, budista, né? Não é uma... É uma filosofia que vai influenciar muito o cristianismo, principalmente o cristianismo no século I, II, III, mas há uma diferença muito grande. Esse estoicismo, principalmente de Sêneca, é um estoicismo racional, lógico, virtual. Não é uma coisa de paixão, muito pelo contrário. Sim, sim. E professor, vocês falaram o quão essa palavra ela está popular, mais pessoas estão buscando. Isso é importante, né, que as pessoas estão tendo acesso ali, mas também a gente pode ter alguns riscos no sentido de pessoas oportunistas para aplicar o estoicismo de uma forma não tão interessante, ou até, né, o senhor mencionou a questão de influenciadores, pessoas que muitas vezes não sabem do que estão falando, pega ali o básico, eu vou começar a falar sobre o assunto.
a gente pode ter problemas nesse sentido também, além de outros. É engraçado. Vou traduzir numa linguagem um pouco mais popular o que o professor Vitor falou. Nós nunca tomamos cerveja com Sêneca, certo? Então, o que Sêneca dizia mesmo, nós sabemos de estudo. Vai que no século III alguém interpretou errado Sêneca e aceita Sêneca. Então, para você falar de qualquer filosofia hoje, para você falar de qualquer pensador hoje, você tem que estudar não só o pensamento dele, mas a vida dele e as influências que ele teve na vida dele. E, infelizmente, isso é uma coisa que hoje está difícil, porque a maioria das pessoas, quando vem, elas falam o que é já reproduzido, muito provavelmente, na academia que teve, e aí ele trata aquilo como se fosse uma verdade e vai repetindo. Nós, como professores, encontramos bastante essa repetição infundada, vamos dizer assim, né? Que você não encontra um fundamento. O cara falou isso. Tá, mas em que livro? Vou dar um exemplo bem prático. Hobbes nunca falou o homem é lobo do homem. Nunca. Não há um texto do Hobbes, foi minha tese de mestrado, não há um texto nas obras de Hobbes que fala isso. Ou do Rousseau, né? Que o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Também não. Nunca Ou falou. Maquiavel, que os fins justificam os meios. Também não. E só que o pessoal vem, falou na aula, vai. Então o estoicismo sofre isso também. As pessoas falam, mas falam coisas que às vezes você pega mistura estoicismo com epicurismo, mistura tudo e fala como se fosse uma coisa só. Vira uma bagunça. O que importa é vender, né? Sim, sim. É o dilema que qualquer departamento de informação de conhecimento passa, né? Hoje a gente tem uma sociedade, uma outra nomenclatura, sociedade da pós-verdade, onde até, beleza, interessante eu saber do estoicismo, é bom para aplicar na minha vida, a empresa trouxe um mindfulness, um coach, um palestrante para a gente. Agora, a veracidade, como eu falei, né, o que realmente foi falado de Sêneca, desses pensadores, isso não importa tanto, mas para nós, né, enquanto aí comprometidos com o conhecimento, para nós importa. Né? Aí eu estou falando do fundador Zenão de Citium. Disse que ele escreveu 20 textos longos, mas nós não temos, né, esses 20 textos, só temos tudo que veio a posteriori. Comentadores, houve um sujeito chamado Zenão de Citium, ele disse isso, mas nós não temos a documentação, entende? Então é esse o cuidado e o perigo que você falou com certeza. Né? Quando o estoicismo aplicado nessas plataformas, esses dispositivos de potencializar a sua mente, potencializar o seu rendimento, é uma coisa que, para nós, a gente gostaria que tivesse muita cautela, com certeza. Tem que tomar cuidado. E as pessoas também, né, procurarem informação nesse sentido. Dois pontos interessantes do estoicismo primeiro, ele talvez foi a primeira filosofia a dizer que todo mundo era irmão. As pessoas falam que Jesus Cristo pegou uma coisa que já existia, que é esse todo mundo nasce dotado de uma capacidade que eles chamavam de reta razão, que nada mais é do que um princípio racional, humano, que governa todos os seres humanos, independente de quem ele seja. Assim como os animais são guiados pelo instinto, os seres humanos são guiados pela reta razão. E uma coisa muito interessante, eles diziam já naquela época que as mulheres devem ser tratadas de maneira igual aos homens. Então, quando você vai estudar o estoicismo, você vai ver o quanto que ele reflete o pensamento de hoje. E por isso ele seja tão popular. O problema é isso que o professor Vitor fez muito bem, alertou. As pessoas utilizarem frases curtas, que é um símbolo do estoicismo, curto, mas profundo, mas eles utilizarem frases que parecem profundas, mas não são. Sim. Bom, vamos seguir daqui. Então, olha, a nossa equipe foi às ruas e quis saber da população como as pessoas reagem de acordo com as adversidades da vida. Vamos acompanhar? Como que você costuma lidar com adversidades? De repente, sua vida está caminhando de um jeito, aparece algo que você não estava esperando. O que você faz? Eu tento não ficar desesperada, que geralmente é uma coisa que acontece muito. Tento respirar, tento pensar o que eu posso fazer, o que está no meu controle ou não. E aí tomar alguma atitude, dependendo do que for. Fico calma, sossego, respiro. E vamos à luta, né? Porque não pode parar. Se a gente parar, cai tudo desmoronando.
e põe tudo a perder, né? Então a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Bem, eu costumo, depois de dar uma pirada, eu costumo olhar com curiosidade, ver o que eu posso fazer e geralmente procurar ajuda, quem que pode me apoiar nisso. Eu tenho feito isso. Coisas que não podem ser controladas. Como que a senhora costuma agir com essas questões? As situações de terceiros. Você não pode controlar porque elas são inesperadas. Você não sabe a reação de uma criança, que de repente ela aparece perto de você e sai correndo. De um cachorro, você não sabe se mesmo ele estando com o dono, com a coleira, ele vai ter uma reação. Então você não sabe porque não tem como controlar. Aí é mais difícil, né? É porque o ser humano gosta de ter controle. O que a gente não tem é tentar respirar, aceitar, procurar ajuda às vezes se precisar e mais aceitar mesmo, né? Não tem controle. Sossego. É o sossego. Tem que sossegar e mais nada, viu? Porque não tem o que fazer. Bem, eu sou uma pessoa ansiosa, estou aprendendo a lidar com ansiedade, então a dica é terapia, tem me ajudado bastante. Tem coisas que a gente realmente não consegue controlar e não adianta a gente ocupar o nosso tempo muito com isso e olhar para as coisas que a gente pode mudar e que a gente pode, de fato, fazer uma escolha. Tá certo. Então, para a gente citar aqui alguns exemplos práticos, né? O estoicismo ele é muito também baseado na praticidade, né? Para a gente colocar assim para os dias atuais. Vitor. Olha, tem uma obra que fala sobre o estoicismo, um livro chamado A Vida Estoica, do Ted Brennan, e ele começa o livro dele com um poema, chama Invictus. É um poema recente, não é da Grécia Antiga nem da Roma Antiga, mas, professor, era o poema favorito de Nelson Mandela. A gente sabe que Nelson Mandela era um militante lá na África do Sul, militante contra o apartheid, de toda a segregação entre brancos e negros, e ele foi preso, né? Na prisão, a gente está falando de algo bem mais recente, mas assim, que ele leu na prisão e tal, já é uma coisa complicada de falar. É o que dizem, que na prisão ele leu esse poema Invictus, que diz assim: sob as garras do acaso, minha cabeça se sangra, mas não se curva, né? Os anos me encontrarão e me encontram impávido, né? Ele está falando o quê? Da firmeza ou da resiliência que uma pessoa tem que ter frente aos golpes da fortuna, vamos dizer assim, né? Daquilo que eu não posso gerir, não posso controlar, ou do inesperado, né? Agora, o Epiteto, ele falava, né? Uma frase assim: doente e ainda feliz, no exílio e ainda feliz, na miséria e ainda feliz, na desgraça e ainda feliz. É claro que ninguém em sã consciência ficaria feliz na miséria, no exílio, na desgraça, na doença. Mas, e aí voltamos com aquela sua questão de precisar muito bem o que é estoicismo, porque já virou um jargão, vamos dizer assim, né? A pessoa não liga mais para mim, eu contei um problema para ela não se sensibilizou, nossa, é uma estoica, é um estoico, né? Mas não é bem por aí, tá? A grande raiz do sofrimento, segundo o estoicismo, se nós vamos colocar numa linguagem bem acessível, é a questão do apego. O apego, ele é uma fonte de sofrimento. Os estoicos não vão usar diretamente essa palavra, mas se nós lermos e traduzirmos, sobretudo para os dias de hoje, seria isso, tá? A pessoa ser apegada a pessoas apegadas ao emprego, pessoas apegadas à casa, pessoas apegadas a celular, dispositivos, a bens, poder, entendeu? dinheiro. Isso, né? Sobretudo são isso. Os grandes. A pessoa que se apega, ela já está fazendo uma encomenda. A encomenda é o sofrimento, tá? Porque o que pode acontecer? Muitas coisas, certo? Eu posso ser pego de surpresa pelo inesperado, que é o inesperado. Um acidente, uma perda, um fracasso, a morte de alguém. Se eu crio apego, se eu crio expectativa, o sofrimento é quase que incontornável. O professor falou que todos os seres, para o estoicismo, eles são guiados por uma razão universal, que eles chamavam de logos, e que assim, é determinismo, né? É incontornável. Agora, se eu não tenho posse do controle disso, por que eu vou perder minha calma? Aí eu não sei se é o Epiteto ou o Sêneca que diziam, né? Se diziam, outra história, mas se reproduz o seguinte: se um problema tem solução, não tem por que eu perder minha calma.
Se o problema não tem solução, também não tem por que eu perder minha calma, certo? Então são essas sabedorias assim que cabe bem numa publicação de Instagram, numa frase no story, e as pessoas acabam assimilando e utilizando, né? Essa grande sabedoria que é muito cabível para os dias de hoje, como a gente tem falado, só precisa de uma gourmetização. Né? Isso. Só precisa de uma coisa que eles mesmos falavam, né? Que era ponderação, ou uma das virtudes cardeais para eles, que é a temperança, né? Essa reta razão, o ortologos, né, em grego, ou recta rationis em latim, ela vai mostrar realmente o que é a sua vida virtuosa e o que você tem que fazer para ter essa vida virtuosa. E você vai perceber que na sua vida ou acontece o que tem que acontecer, ou não acontece o que não tem que acontecer. Então nós vamos trabalhando e vamos vendo. É bem aquilo que vai ser dito. Você não tem o controle do que acontece na sua vida, mas você tem o controle de como você vai reagir a isso na sua vida. Isso muda tudo, né? Muda tudo. É isso, gente. Nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Hoje sejam sempre muito bem-vindos. Uma alegria viu? Reencontrar o Vitor depois de algum tempo. Bacana, muito obrigada. De nada. Obrigado. E a gente continua daqui a pouco, no próximo bloco. O Diálogos ainda não acabou. Fique com a gente. Voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre estoicismo. E agora, com a gente, no segundo e no terceiro bloco, quem vai conversar comigo é a psicóloga Viviana Madison e o também psicólogo João Castilho. Sejam muito bem-vindos os dois. Muito obrigada por nos receber. E Viviana, vou começar com você, né? A gente falou no primeiro bloco que esse conceito estoicismo, apesar de ser bem antigo, ele está se popularizando ultimamente, principalmente nos últimos anos. Como que é para vocês? Como vocês sentem isso no consultório? Assim, com os pacientes, é um conceito que vira e mexe, né? Dadas as situações, vocês acabam abordando. Como que vocês têm sentido isso no consultório? Eu acredito que é muito prático dentro do consultório quando a gente fala em algumas partes do estoicismo. Uma delas é que a gente tem o controle e a responsabilidade daquilo que a gente sente, de como a gente sente e como a gente lida. A gente não tem o controle sobre o que acontece do lado de fora. E muitas vezes a forma como a gente interpreta é o nosso olhar, é a partir da nossa história. Então eu costumo brincar, né? Imagina se eu, por exemplo, fosse míope e usasse um óculos de 7 graus. Eu poderia emprestar meu óculos para você, mas você não enxergaria da mesma forma, porque sua história é outra, sua forma de lidar com o mundo é diferente. E não significa que a minha forma está errada ou a sua está errada, é simplesmente diferente. Então, dentro do consultório, a gente trata muito esse olhar de o que é meu e que cabe a mim e o que é do outro. E eu não tenho poder de controle com o que acontece lá fora. E aí, dentro dessa brincadeira também eu falo, eu duvido que tenha alguém que em algum momento colocou no plano de negócio pandemia. Duvido. E aconteceu algo de uma magnitude que nossas vidas, né, virou de cabeça para baixo, acredito que em 6 meses, quando começou a falar em pandemia lá na China, até impactar aqui a gente no Brasil, né? Então, esse olhar é o principal que eu vejo que é muito prático dentro da clínica, a gente ter esse olhar de como a gente pode lidar com essas coisas. E a questão também, acho que ajuda bastante, é o equilíbrio. Ok, às vezes a vida vem com tsunami, mas a gente pode, a partir daí, encontrar recursos internos para lidar com essas adversidades do mundo. A gente separou uma arte, a gente vai colocar na tela, com alguns, são vários, né, mas a gente separou alguns dos princípios do estoicismo. E aí eu vou falar de alguns, aí eu gostaria de repercutir com vocês. A questão do controle, né, que a gente falou no primeiro bloco, a Viviana bem colocou, né, controlar o que está dentro de você, porque o que está de fora, o externo, a gente não tem controle sobre tudo, né, muitas vezes não é sobre a gente. A questão de abraçar ali o momento presente, né, o agora, porque amanhã, o futuro vai depender também das condições, né, de agora.
A questão de aceitar a mudança. As mudanças, elas são inevitáveis, né? Fim de um ciclo, início de outro, independente das circunstâncias, não tem como fugir isso, né? Desde criança, na vida adulta, a questão de reconhecer os ciclos naturais da vida, né? Toda perda, ela é dolorosa, mas aí tentar ressignificar aquilo, buscar crescimento nas dificuldades e aí cultivar, né? A questão do autoconhecimento, riquezas internas. É bem por aí, né, João? Mas na prática, muitas vezes não é fácil aplicar, né? Exatamente. Todo mundo tem um modelinho ali, e vocês acompanham isso com frequência nos pacientes. Exatamente. Algo até interessante para complementar a fala da Viviane é que muitas vezes, quando as pessoas chegam no consultório, elas chegam já com um sofrimento psíquico. E muitas vezes, até mesmo porque o estoicismo é muito difundido, erradicado na nossa cultura ocidental, muitas vezes elas chegam com algumas pinceladas de estoicismos, principalmente a questão de, muitas vezes, sofrer calado, achando que isso seria, muitas vezes, um modo correto. E, apesar disso, em tratamento, a gente tem que ajudá-la a pensar nessa questão, por exemplo, de conseguir transmitir o que está sentindo. E aí, entrando nesse gancho da transitoriedade, dessa questão do apego, muitas vezes, como foi discutido no primeiro bloco, é muito interessante ver esse processo de psicoeducação, que utiliza muito a ideia de, tudo bem, foi isso que aconteceu, é factual, foi o destino. Muitas vezes até mesmo tem a ideia do amor fati. Então, é factualmente isto. Mas agora me fala o que você sentiu, quais eram os atores dentro desse contexto, quais eram as situações dentro desse contexto, para que a gente possa tentar entender e até mesmo colocar o que realmente foi a sua questão e o que realmente não foi uma questão sua. Porque muitas vezes as pessoas vêm muito imersas nesse sofrimento. Essa culpa, né? Como lidar com isso. Normalmente as pessoas, para virem para a clínica, elas muitas vezes já buscaram muitos recursos, muitos mecanismos, e ela não conseguiu lidar com aquelas emoções porque ela não tem a devida profundidade e o devido autoconhecimento para lidar com aquilo. Isso por N motivos, pela própria jornada de vida, pela forma como ela aprendeu a lidar com as emoções, pela forma como ela se enxerga. Então, quando chega, normalmente na clínica, eu costumo brincar que assim, a casa está pegando fogo. Então, muitas vezes a gente precisa atuar de uma forma que a gente consegue trazer para a pessoa um estado onde a gente consiga trabalhar. Porque às vezes se ela está muito hiperativada ou hiperativada, a gente não consegue acessar a causa ainda. É bem a metáfora da casa pegando fogo. Primeiro a gente apaga o incêndio. Depois a gente busca o que causou o incêndio e reestruturar essa casa, porque às vezes ela está destruída. E ainda, mesmo apesar de hoje já ter um olhar muito mais equilibrado sobre a psicoterapia, sobre como isso agrega, como isso faz com que as pessoas se sintam melhores, ainda tem muita resistência. E aí eu vejo assim, duas gerações, né? A geração das pessoas da minha idade, que vence, assim, a casa tá pegando fogo mesmo, e a geração mais nova, dos 20 e poucos anos, que já faz psicoterapia e, assim, é que nem ir no médico. E não fica sem. Então, já tem um olhar mais equilibrado, já se conhece um pouco mais, já sabe lidar com a adversidade de uma forma diferente. E você falou várias coisas, né? Principalmente esse aspecto das mudanças, né? Isso é muito legal também, que é uma construção de um caminho. Um bebê, quando ele nasce, não adianta você chegar para ele, anda, anda. Ele tem um processo de evolução. Ele primeiro precisa fortalecer a cervical, depois sentar, depois engatinhar, para ficar levantando um tanto de vezes até efetivamente começar a andar. Passar por todo o processo, né? E passar por tudo. E é a mesma coisa, muitas vezes, dentro da psicoterapia. E até tem gente que chega achando que é igual consulta médica. Ai, nossa, eu tô com depressão. Mas não é uma medicação. Assim como você chegou na psicoterapia com uma dor, também é um processo que é necessário ser respeitado para se sair disso. Então, assim, tem várias coisas do estoicismo que a gente vê, mas bem colocado também pelos nossos colegas filósofos, que, assim, todos os extremos são ruins. Até aquilo que é bom, se está muito extremado, é ruim.
sei lá, eu amo praia, ok. Mas eu ficar na praia das 7 da manhã até as 7 da noite, todos os dias, sem protetor solar, sem nada, vai trazer um problema. Então, esse é um olhar que é muito importante, assim. E as redes sociais traz muito isso, muita intensidade, é sempre tudo muito, né? Então, esse equilíbrio, ele é necessário da gente voltar, não, deixa eu filtrar, isso é pertinente, faz sentido para mim, para a minha realidade ou não? E isso é muito que a clínica, dentro do consultório, a gente trabalha. Pegando esse gancho que você disse, da questão do equilíbrio, né? E aí, você pensar ali no conceito mais básico da filosofia do estoicismo, né? Aceitar aquilo que eu não posso mudar e tal, ser prático, mas, como a gente falou aqui, nem sempre, né, é fácil. Tem hora que nenhuma pessoa em sã consciência vai aceitar tudo, né, sem questionar, por exemplo. Então, tomar esse cuidado também, que a gente vê, às vezes, essa positividade muito tóxica também, né? Calma, vamos tentar, sim, não nos abalarmos tanto, mas aí tem um limite também, né? Então tem que tomar cuidado, como foi falado também no primeiro bloco, nessa questão de você propagar, né, esse conceito, porque não é tudo as mil maravilhas, né? Tem um limite aí que entra também na questão do equilíbrio que você falou. Exatamente, até uma questão do respeito ao sofrimento psíquico da pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa, como a Viviane comentou, já chega no consultório já com a casa pegando fogo, já tentou pelo Instagram, talvez vendo algum canal de estoicismo, saúde mental ou bem-estar, já pegou alguns livros de autoajuda, daí chega lá já com um repertório muito grande, mas aquele repertório que muitas vezes é muito mais disfuncional do que realmente efetivo para o cuidado dela. Aí também tem esse trabalho da psicoeducação de, tá tudo bem, o estoicismo é uma filosofia, mas a gente não pode cair em anacronismos, né? Não pode cair em situações onde a gente coloca uma filosofia do século III a.C. agora diretamente. Não, vamos fazer essa transição, então, muito bem preparada, muito bem amparada. E aí entra o setting terapêutico, né? Que daí seria aquele lugar onde que existe todo o acolhimento, todo o entendimento da história de vida da pessoa, e lá se pode colocar o estoicismo, mas ele dentro de uma ressignificação para a própria pessoa, não necessariamente a filosofia em si. Sim, é isso. Bom, e vocês sabiam que há muitas personalidades que adotaram o estoicismo como filosofia de vida? O Matheus Andrade vai contar pra gente quem são algumas dessas pessoas, não é mesmo, Matheus? Seja muito bem-vindo ao Diálogos. Oi Dani, tudo bem? Pois é, a gente segue falando sobre essa filosofia milenar e que continua influenciando muitas pessoas nos dias de hoje, o estoicismo. Muitas pessoas ao longo da história adotaram alguns conhecimentos estoicos para ter mais disciplina, autoconhecimento, e tudo isso serviu para auxiliar em suas diferentes trajetórias e profissões. Eu separei alguns exemplos dessas pessoas. Olha só, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, encontrou aí no estoicismo um guia durante a Guerra da Independência e também durante o seu mandato na presidência. Ele leu obras de filósofos estoicos e colocou em prática diversos valores dessa filosofia que serviram como um guia para que ele alcançasse aí os seus objetivos. Um outro exemplo, uma outra pessoa que também adotou a filosofia estoica para sua vida foi Simone Biles, uma das maiores ginastas da história, símbolo de disciplina e resiliência. Você sabia, Dani, diante dos desafios físicos e mentais também, é claro, ela encontrou nessa filosofia a essência que precisava para o seu autocontrole, preparação, força mental para seguir em frente, mesmo sob pressão, porque a gente sabe que vida de atleta é muita pressão, e ela é um exemplo de alguém que encontrou nessa filosofia uma maneira de encarar melhor essas responsabilidades. Outro exemplo de personalidade que adotou o estoicismo para sua vida é Malala Yousafzai. Lembra dela? A mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Ela que foi muito corajosa, teve aí uma dedicação à frente da educação. Tudo isso mostrou a sua postura, a sua resiliência, a sua bravura, características muito ligadas ao estoicismo. Ela é um outro exemplo.
E por fim, Dani, uma outra pessoa que também trouxe o estoicismo na sua carreira foi Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Durante os 27 anos em que ele esteve preso, ele desenvolveu diversas virtudes essenciais no estoicismo, como, por exemplo, paciência, disciplina e até mesmo o perdão. Foi essa filosofia que ajudou o Nelson Mandela a se manter aí resiliente, se tornando um símbolo global de força e reconciliação. Eu poderia aqui citar várias outras histórias que também, histórias de pessoas que foram muito ligadas ao estoicismo, como por exemplo J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, Tom Brady, ex-jogador de futebol americano, também Steve Jobs, ex-diretor executivo da Apple. E aqui no Brasil, embora a gente não tenha ninguém declaradamente estoica, existem muitas pessoas que falam abertamente sobre esse tema, como por exemplo os filósofos Leandro Carnal e também Luiz Felipe Pondé. Também tem a professora Lúcia Helena Galvão e até mesmo o ator Nelson Freitas. É muito legal isso, né, Dani? A gente vê como uma filosofia tão milenar continua influenciando tantas pessoas até nos dias de hoje. Tá certo, então obrigada, viu, Matheus? Vocês querem complementar alguma coisa? Aproveitando a sua fala e também a do João, assim, um dos aspectos que eu vejo também, que é muito comum a gente, nessa positividade tóxica, né, de você precisa estar sempre feliz, você precisa. É até uma palavra que muitas vezes na comunicação não violenta se traz para a gente evitar. É ultrapassar limites. Às vezes, esse ultrapassar limites, a gente entra num campo de permissividade que é muito ruim. E aí, esse olhar, né, de autoconhecimento, de entender, olha, o que me desequilibrou? O que me deixou, às vezes, tão bravo, tão enraivecido nesse contexto? E trazer esse autoconhecimento, ok, será que está infringindo o limite meu pessoal? O que será que dentro dessa circunstância aconteceu que fez com que essas emoções viessem? E muitas vezes a gente encontra essas respostas quando a gente faz essa pergunta. E quando a gente encontra a resposta, parece que assim, é como se estourasse uma bexiga. Esvairece. Aquela angústia, aquele sentimento simplesmente se vai. Porque a gente conseguiu dar voz a ele e entender, ok, ultrapassei o limite meu pessoal. Então, deixa eu conversar com essa pessoa de uma forma serena. Conversa é um diálogo. Isso é um dos aspectos também muito importantes. O diálogo mais difícil não é o que a gente fala, também é, mas principalmente o que a gente escuta. E escutar de forma verdadeira, que é aquela coisa, ok, eu entendo a sua angústia, eu entendo o que você está trazendo. E principalmente em relações afetivas, ok, eu entendo sua angústia e vamos trabalhar juntos para o que é melhor para o bem comum. Porque nós somos seres de afeto, nós precisamos dessa relação. Mesmo apesar de falar do apego, né, o estoicismo, de evitar o apego, a gente também precisa do outro ser humano para a gente estabelecer uma relação. Tanto que o pior castigo na prisão é exatamente ficar na solitária. Imagina, entre ficar com outras pessoas que são criminosas, é melhor do que estar isolado. Então, dentro desse olhar, é muito importante também a gente pensar em como a gente lida com os nossos limites, porque muitas vezes a gente ultrapassa, muitas vezes. Sim, as consequências são grandes, né? São grandes. João, quer complementar? Sim, é muito interessante essa questão do processo da psicoeducação, porque exatamente como ela disse, é algo que, até mesmo complementando o que você disse um pouquinho atrás, é um processo que muitas vezes demanda um tempo. E no tempo que a gente está atualmente, nessa questão mais tardia, que a gente se encontra, muitas vezes esse tempo é muito apressado, muito apressado. E aí o estoicismo entra com essa possibilidade de tudo bem, a gente pode entender um logos, uma cosmovisão um pouco diferente que respeita o tempo das coisas. Mas até respeitar esse tempo das coisas dentro de uma psicoeducação é um trabalho árduo até. Sim. Tem uma pergunta para te fazer relacionada a isso, mas vamos para o intervalo e aí no próximo bloco a gente conclui aqui esse bate-papo sobre estoicismo. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos. Hoje estamos falando sobre estoicismo. E, João, você tinha terminado o segundo bloco, né? Falou a questão um pouquinho do tempo das coisas. Hoje a gente, quero trazer para uma questão atual, né? Hoje a gente fala-se muito, né? Ai, falta-se tempo e tal.
mas será que não é que a gente está demandando ali muito tempo, muita energia para as coisas desnecessárias também, né? Sim, também. E voltando até mesmo o que um dos filósofos falaram no primeiro bloco, foi a questão da sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho. Então, muitas vezes a gente é meio que cooptado a estar sempre desempenhando um papel cada vez maior. E, nesse sentido, não sobraria tempo. Aí, o caso do estoicismo, acho que acreditar que até mesmo de uma psicoeducação seria o discernimento entre o que é realmente necessário para a gente e o que não é necessário, o que realmente está no meu controle, o que não está no meu controle, o que eu posso fazer para melhorar o meu desempenho, mas sabendo meus limites, e o que é apenas uma questão de cooptação do meio social, uma questão assim de muitas vezes estar imerso num lugar que é adoecedor. E aí, quando a gente fala para seguir, né, essa filosofia, primeiramente é importante você ter conhecimento, né, um conhecimento amplo, não só ali assistir um vídeo no YouTube de muitos influenciadores que muitas vezes não sabem ali o que estão dizendo. E aí, em paralelo a isso, né, Viviana, é importante, eu falei da informação, o autoconhecimento, a terapia nesse processo, é um combo, né, não dá para fazer ali só pela parte teórica, é um combo mesmo. Eu entendo da seguinte forma, não necessariamente a gente precisa vestir uma camisa e dizer, eu sou estoicista, né? 100%. 100%, aquela coisa extrema. Acredito que é importante a gente ir, a partir das nossas experiências, ir balizando e verificando aquilo que faz sentido pra gente. E, assim, não é algo estático, quando eu era criança eu acreditava nisso. E necessariamente quando eu tiver 40, 50 anos vou continuar acreditando nisso. Muitas vezes a gente passa por muitas coisas ao longo da vida que faz com que a gente vá mudando. E essas mudanças são naturais. Necessárias também, necessárias, né? Eu costumo brincar que assim, a Viviana, antes da pandemia era uma, a Viviana, depois que virou mãe, é outra. E a gente está o tempo todo vivenciando coisas que nos trazem experiências e essas experiências nos trazem aprendizados. Até as experiências muitas vezes negativas. Nem que seja aquele aprendizado. Eu não deveria ter ido por aquele caminho, não deixa de ser um aprendizado. Então, assim, os extremos, é importante a gente tomar esse cuidado, porque os extremos geram desequilíbrio. E a gente vive numa época que tem muito extremismo. Aquela coisa assim, eu sou do partido tal, eu torço para o time tal, e aí eu sou da religião tal, ok. Perde a racionalidade, né? E perde a racionalidade. E se isso faz sentido para você, ok, ótimo, que bom, tá tudo bem. Mas não necessariamente o que faz sentido para você faz sentido para todo mundo. Metaforicamente, assim, igual o óculos de 7 graus de miopia. Serve para mim, mas não significa que vai servir para todas as pessoas, muito pelo contrário. Então, esse balizador é muito importante. E não necessariamente precisa vestir essa camisa, eu sou estoicista. Não, está tudo bem. Você pode se identificar com parte da filosofia e está tudo bem. E como, excelente. Né, no caso, para quem é adepto dessa filosofia, falando da criação dos filhos, né, das crianças, a gente sabe que perdas, adversidades são comuns na vida, não tem como se livrar disso. E muitas vezes a gente tem percebido, principalmente essa nova geração que está vindo, né, eles não sabem muitas vezes como lidar com as frustrações, quando uma coisa dá errado também. Importante trabalhar nesse sentido, né, desde cedo, como ir, claro, cada situação, cada família tem ali a sua realidade, a gente não pode, né, aqui comparar, mas como trabalhar nesse sentido também, porque é importante se frustrar e, como a gente falou, as adversidades, elas, né, estão aí, não tem como fugir, independente da posição que você está e tal, você vai passar por isso várias vezes na vida. Sim. E, nesse sentido, é importante ressaltar que o trabalho relacionado à frustração, ou muitas vezes uma questão de ansiedade, uma questão emocional da criança, é algo que tem que ser trabalhado em conjunto com os pais também, porque não é algo que tem que ficar apenas no setting terapêutico, é algo que tem que ser ensaiado, sim, dentro da psicoterapia, dentro do setting, mas também fazer essa transição para fora com os pais. Então, vai ter muito processo de psicoeducação, orientação parental também,
por mais que pareça algo individualizado, na questão da emoção é sempre algo coletivo. É sempre algo que tem que reverberar para todos os cantos, para o meio social da criança, para a socialização dela, para a socialização dos pais. Então é algo que sempre tem que ir quase que por cascata. Uhum. E, Viviana, quando a gente fala estoicismo, né? Assim, na prática, vocês, e aí serve também para o João, vocês percebem muitas vezes resistência ou conflito em relação às religiões também, que vocês acompanham assim em consultório, como ali conseguir, né, equilibrar tudo isso? Porque a gente fala, né, e vocês lidam também com pacientes diversos, e aí cada um tem uma crença, tem um costume, uma realidade. Algumas pessoas são um pouco mais fechadas, extremistas mesmo ali nas suas convicções. Como que vocês têm percebido isso? Olha, essa pergunta você me apertou sem me abraçar, né, Dani? Assim, quando a gente está no setting terapêutico, o primeiro ponto que é imprescindível, a gente emerge na realidade da pessoa e respeita a individualidade dela. Esse respeito ele é imprescindível para a gente saber qual que é o limite dela e o que isso transforma ela em quem ela é, e o que às vezes isso pode estar trazendo de desequilíbrio e adoecimento. Então esse olhar a gente consegue distinguir. Se às vezes esse extremismo está sendo algo que está aprisionando, que está sendo um extremismo tóxico, que está sendo algo que está fazendo mal, isso fica muito claro. E a gente consegue, olha, será que essa religião, da forma como você está lidando, ou como ela está pregando, está te fazendo bem? Mas sempre de uma forma muito respeitosa. E isso é imprescindível, porque se a gente não consegue respeitar a individualidade do paciente, a gente vai estar imprimindo a nossa realidade, e aí não é terapêutico. A gente não ajuda o outro. Exato. É muito interessante pensar assim que, por exemplo, até mesmo a temática do estoicismo seria muito caro dentro de uma setting terapêutico, desde que a pessoa traga para mim a ideia do estoicismo, porque eu não posso necessariamente implementar na terapia, porque seria um julgamento, um juízo de valor meu dentro do setting terapêutico. A gente está chegando na reta final, a gente esmiuçou bastante esse conceito hoje, e algumas palavras que ficam, né? A questão do equilíbrio, né? Para tudo, a vida. E o estoicismo a gente falou, né? De pregar muito a questão da praticidade mesmo. Quais dicas vocês, sobretudo como psicólogos, né, dariam para quem está em casa assistindo a gente? Mais uma vez a gente reforça, né, não necessariamente uma dica vai servir para todo mundo, mas para fazer as pessoas refletirem mesmo. O que a gente pode deixar como reflexão? Vou começar com a Viviana, depois eu vou para o João. Eu acredito que o primeiro ponto, se ame como você ama as pessoas à sua volta. Muitas vezes a gente utiliza como balizador o outro. E o caminho é a gente se conhecer, porque é a partir da gente que a gente lida com as coisas no mundo. Então, assim, cuidar de si é um ato de amor. E muitas vezes a gente está sempre tão para fora que quando a gente vê, a gente está um vulcão por dentro de emoções, cheio de doenças. O nosso corpo e nossa mente andam junto, o nosso corpo fica completamente disfuncional e ele é dedo duro, ele conta quando a gente não está bem e reflete isso em diversas formas. E esse olhar para si é muito importante, porque quando a gente se equilibra, naturalmente a gente equilibra a forma como a gente lida com as coisas e naturalmente as nossas relações melhoram, porque a gente está bem e a gente consegue lidar com aquilo com uma inteligência emocional melhor. E até complementando um pouco o que o João falou mais cedo sobre as crianças, né? Crianças são excelentes espelhos. E as crianças, elas tendenciam a repetir os comportamentos das pessoas em volta, porque ela aprende a lidar com o mundo a partir dessa repetição e desses comportamentos. Então, quantas vezes a gente vê uma criança que está ali em desequilíbrio, a primeira coisa que se pergunta, como está esse ambiente dela? Porque muitas vezes ela está refletindo o que está acontecendo. Então, ela faz isso, a gente faz isso, mas a gente precisa internalizar e entender, porque a gente já tem inteligência emocional para isso, criança não. Sim. João? Algo legal que a gente pode trazer, relacionado até mesmo a uma atividade que uma pessoa pode fazer em casa, tem um diário.
tenha um diário, mas um diário que você seja tanto quanto imparcial no primeiro momento ao que você vai escrever de acontecimentos, e depois vai e reescreve com como você poderia estar sentindo e o que estava dentro do seu controle e o que não estava. Isso é algo muito interessante que você pode fazer dentro de uma perspectiva e trazendo um pouco dessa lógica do estoicismo para uma psicoterapia, que é muito, muito, muito próximo de atividades propostas pela Cognitivo, por exemplo. Bacana. E aí, reforçar mais uma vez, né? Equilíbrio, o autoconhecimento, muitas vezes a gente sofre por antecipação, né? Por problemas que nem tem, e a gente queria então colocar isso em frente, né? E buscar informação, ajuda, né? Sempre que necessário, é importante a gente reforçar isso também. Viviana, obrigada, viu? Seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço novamente estar aqui. Gente, é muito gostoso podermos trazer essa reflexão para as pessoas que nos assistem e transformar o mundo um pouquinho melhor, né? Que a gente está aqui nessa jornada. É isso. João, obrigada também, viu? Seja sempre bem-vindo. É um tema muito interessante, muito caro para mim, algo que eu gostei bastante, principalmente da primeira fase, onde os filósofos estiveram aqui. Eu achei muito, muito interessante. Bacana. E agradeço muito. Bacana, gente. Obrigada. É isso. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais, canal 12.3, nosso canal aberto, 7 da NET e 9 da Vivo. Foi um programa com um tema interessante, né? A gente espera que tenha feito você aí de casa refletir. Quem tiver mais dúvida também, né? Pesquise sobre, estude de fato, verdadeiramente sobre este assunto, essa filosofia, que é bem interessante, para não sair propagando por aí informação errada. Semana que vem nós estamos de volta, viu? A partir das 4 da tarde. Até mais!